paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todos os amigos, a todos os inscritos do canal, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui nesse local, próximo aqui de onde eu resido, onde nós moramos. Já faz até uns dias que eu não gravo nenhum conteúdo, mas hoje aprove ao Senhor preparar esse dia para poder estar gravando aqui, tá bom? Eu até peço perdão por esses dias de ausência, mas que Deus possa falar contigo através, dessa palavra que nós vamos estar falando aqui hoje. Hoje eu quero compartilhar com você o seguinte: você trocaria o que você tem hoje por 3 conselhos? É o que Deus colocou no meu coração para falar contigo hoje. Vou contar-lhe uma história. É difícil a gente tomar uma decisão dessa, né? Trocar tudo que nós temos, possuímos, por 3 conselhos. Mas vou contar-lhe uma história, talvez você até conheça. Existia uma família, um casal, melhor dizendo, que estava passando por uma certa dificuldade onde eles estavam morando. E este pai de família teve que sair da onde ele morava e em direção a uma outra cidade, um tanto distante, em busca de alimento, em busca de dinheiro, em busca de trabalho para sustentar a sua família, ou a sua esposa até então. E ele disse para ela, olha, eu preciso ir, e daqui a algum tempo eu retornarei. E assim ele fez, saiu pela manhã e foi até achar um local um tanto distante para poder trabalhar. E numa fazenda ele trabalhou por alguns anos, até que ele chegou para o patrão e disse: guarda o meu salário num banco, para que quando eu for embora eu tenha algo para levar para minha casa e para minha esposa que está me aguardando. E diz a história, irmãos, que ele assim o fez, trabalhou por alguns anos ali. Mas chegou o dia dele regressar. E ele chama o seu patrão e fala: olha, eu quero que você vá no banco e pegue todo o dinheiro que eu guardei durante esse tempo e traga para mim, pois amanhã eu estarei regressando para a minha terra e para a minha esposa que está me aguardando. E aquele patrão gostava muito daquele funcionário que ele tinha. E ele então disse para aquele funcionário: olha, eu tenho um carinho enorme por você, admiro você, então eu gostaria de fazer uma pergunta. Você trocaria todo o dinheiro que você tem guardado por 3 conselhos meu? Não precisa me responder agora, vá dormir, vá para sua casa, amanhã cedo eu venho e você me dá a resposta. E ele ficou refletindo a noite inteira a respeito daquela palavra do seu patrão. E ele, conhecendo que o seu patrão era um homem bom, um homem abençoado, um homem digno, ele então disse: eu vou ter que aceitar. Ele colocou na balança os anos que ele trabalhou ali, mas ele teve que aceitar e falou para o seu patrão no dia seguinte: eu vou aceitar tudo que eu tenho por 3 conselhos. Quais seriam os conselhos? E o patrão disse para ele: ó, o primeiro conselho é: nunca tome atalho. O segundo conselho é: não seja curioso pelas coisas do mundo ou pelas coisas de fora. O terceiro conselho que ele deu para aquele funcionário é: não faça nada de cabeça quente. Ele pegou aqueles conselhos e foi embora. O patrão pegou ali uma água para ele levar para o caminho, ele montou no animal, o patrão pegou uma sacola e colocou um pão para ele e disse: ó, esses pães aqui é para você comer no decorrer do caminho. Agora esse outro pão aqui maior é para você comer quando chegar na sua casa com a sua esposa, tá bom? Ele assim o fez, montou no animal e foi, regressando para a sua terra, para a sua família, ou melhor, para a sua esposa até então. E diz a história que no meio do caminho ele encontra um rapaz vindo também montado no animal e conversando com ele disse: rapaz, eu preciso ir para tal lugar. Este homem que ele o encontrou no caminho disse: vá por aqui que é muito mais fácil e também muito mais rápido. Mas diz que ele até foi, quando ele ia entrar no caminho, ele lembrou do primeiro conselho que o seu patrão havia lhe dado. Então ele retorna e vai pelo caminho que ele conhecia. Mas na frente ele ouve a notícia que naquele local havia uma emboscada para aquelas pessoas que passassem por ali. Ótimo,
numa certa distância do caminho, ele parou em uma hospedaria, em um hotel, e para passar ali a noite. E diz a história que pela madrugada houve-se um barulho, um tiroteio, uma briga, e todos que estavam naquela hospedaria saíram para ver o que estava acontecendo. E ele foi abrir a janela para ver o que estava acontecendo lá fora. E quando ele vai abrir a janela, ele se lembra do segundo conselho do seu patrão, quando disse: não seja curioso pelas coisas de fora. Ele então mantém a janela fechada e volta a dormir. No outro dia pela manhã ele sai da hospedaria e a pessoa responsável ali que estava na recepção pergunta para ele: você não ouviu nada durante essa madrugada? E ele disse: eu ouvi. E o rapaz da recepção disse: olha, você foi o único que sobreviveu nessa hospedaria, porque todos que saíram para fora e abriram as portas, janelas para ver o que estava acontecendo, todos foram mortos. Você foi o único que sobreviveu. Ele monta no seu animal e volta em direção à sua casa. E quando ele chega próximo à sua casa, ele avista de longe um homem meio que barbudo, uma barbinha assim, deitada no colo da sua esposa. E ele de longe avista aquela cena, ele ficou enfurecido, ficou com raiva e queria tomar uma atitude. E quando ele pensou em fazer alguma coisa, ele se lembrou do terceiro conselho que disse: não faça nada de cabeça quente. Ele esperou pela manhã, e pela manhã ele vê a sua esposa saindo para fora, fazendo os seus afazeres, e passou algum tempo, aquele rapaz sai para fora, se espreguiça no quintal, ele olha, e então ele aparece. E pergunta para sua esposa: quem é este rapaz? E ela disse: esse rapaz é o seu filho. Lembra de quando você saiu daqui, na nossa última noite, quando você foi embora? Pois esse é o resultado daquele dia. Esse é o nosso filho, já está aí com esses anos de vida, alguns anos de vida. Ele então se alegra, abraça o seu filho, abraça a sua esposa, e quando ele senta na mesa, ele lembra do pão que o seu patrão deu para ele. Ele coloca na mesa e fala: esse pão o meu patrão trouxe, me disse para nós comermos juntos aqui. Eu não trouxe nenhum dinheiro, porque eu aceitei trocar tudo que eu juntei durante esse tempo por 3 conselhos, e até aqui esses 3 conselhos têm dado certo na minha vida. Então quando ela prepara um café para ele, e ela pega ali uma faca e vai cortar o pão, quando ela vai cortar o pão, ela vê que tem algo dentro do pão. E ela para de cortar, pega o pão, quando vai ver, todo o dinheiro que ele havia guardado estava enrolado dentro daquele pão. E eles se alegram. Essa é uma história que nós temos que tirar dela alguma coisa, extrair dela algum ensinamento para nós. Que Deus possa abençoar a sua vida.